Fala moçada, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformações cíclicas e ciclo de Carnot também, tá legal? A gente vai ver um pouquinho sobre funcionamento de motores térmicos, coisa do tipo. E para ficar bem legal, bem claro, bem bacana aí de vocês entenderem, eu peço que vocês aí já deixem então no caderno bem no esquema aí, tá? Já é o início desse conteúdo do próximo trimestre mesmo, tá legal? E aí o que acontece? Esse tema ele faz parte de um tema maior, né? Que é de termodinâmica, né? Conceitos gerais de termodinâmica, tá? E aí eu gostaria que vocês tivessem isso em mente, tá? A gente vai então seguir a partir desse raciocínio e a gente vai trabalhando para tentar chegar da melhor forma possível nos entendimentos dos conteúdos, combinado? Então beleza. Então vamos dar uma sequência aí. O que a gente então tem aí? Vamos lembrar um pouquinho sobre o que seriam as variáveis de estado de um gás perfeito, tá legal? A gente tem três variáveis de estado de gás. A gente tem, eu vou aqui rabiscando a tela, né, igual das outras vezes, tá legal? Então, ó, a gente tem aqui principalmente são a pressão, o volume e a temperatura, legal? E aí interessante que elas estão relacionadas sempre com alguns tipos de transformações, né? Isobárica, isovolumétrica e isotérmica. Então a gente está relembrando aquelas ideias anteriores, tá legal? E aí o que acontece? Temperatura, né? É importante que a gente notar isso em um gás. A temperatura está relacionada com o quê? Com a velocidade das partículas. Isso é super importante aí. Vale a pena frisar, isso vai fazer com que a gente entenda melhor alguns pontos, tá? Mas está relacionado com a velocidade das partículas de um determinado gás. E aí quando a gente percebe que quanto maior a temperatura, maior a velocidade média das partículas desse gás, né? Então, isso é importantíssimo aí, tá? Que isso a gente está querendo dizer? A gente vai começar a relacionar daqui a pouco com a energia cinética dos gases, tá legal? Quer dizer, a temperatura vai estar relacionada diretamente com essa energia cinética desses gases, tá? A gente tem também pressão, tá? A pressão também tem um processo de transformação térmica nele, a gente chama até de quando mantém-se igual, né? Pressão isobárica, né? De mesma pressão, mas ela é uma das variáveis desse gás perfeito nosso. Então, ocorre devido ao quê? Devido a um movimento que ele é caótico das partículas em todo um instante. Então eles vão colidindo na parede daquele recipiente ou daquele frasco e vão gerando uma pressão. Repare que na medida que algumas variáveis mudam, a pressão também pode mudar. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco, tá legal? Já o volume que um gás possui, né? A gente tem que lembrar que gases não possuem forma definida, né? Se não possui forma definida, a gente sabe então que os volumes o volume ocupado por um gás depende única e exclusivamente do recipiente que mantém esse gás. Então vamos ter essas três condições em mente para cada um desses caras, tá legal? Seguindo então o nosso entendimento, as transformações gasosas em condições iniciais, a gente vai comparar a pressão, o volume e a temperatura com as condições finais dessas mesmas grandezas. E aí sim a gente vai conseguir saber como se deu essa transformação gasosa, tá legal? Então vamos lá, transformação cíclica ou fechada, tá? É uma transformação que será chamada cíclica ou fechada quando? Quando o estado final dessa transformação coincide com o estado inicial, tá? Isso significa que ele volta ou retorna às condições iniciais, tá ok? É fácil notar então que um gás, quando realiza a transformação cíclica, também recebe trabalho do meio, quer dizer, do meio em que está acontecendo o processo, tá legal? E aí o que acontece? Sendo então que a soma do trabalho total sendo o trabalho total a soma parcial desses trabalhos. Cada vez que um gás retornar ao seu estado inicial, dizemos que a transformação completou um ciclo, tá legal? Então toda vez que ele retorna ao estado inicial, completa-se um ciclo do processo. Imagine, por exemplo, o aumento, né, da pressão em um dado cilindro, então ele vai aumentar esse volume, né? E aí ele retorna ao estado original novamente. Toda vez que ele fizer um ciclo desse completo,
a gente diz que ele fez um ciclo, então a gente está falando que é o que? É um tipo de transformação cíclica ou transformação fechada, tá legal? E aí um trabalho de uma transformação cíclica a gente consegue medir baseado em que? É sempre o que? A área da curva, tá? A área da curva interna que representa esse ciclo. Então quer dizer, o que estou querendo dizer? Que o trabalho do ciclo é dado numericamente pela área dessa curva interna, tá legal? Então olha só, a gente tem um gráfico aqui da pressão pelo volume. Repara que existe um sentido nessa seta, tá legal? Isso aqui está indicando para a gente um trabalho positivo, quando ele vai o quê? Em sentido anti-horário. Ele está indo daqui, certo? Para cá, ok? Então ele está fazendo um ciclo fechado. Observe que ele tem início de A para B e fecha de B para A, ok? E então ele realiza, né, uma transformação cíclica, e o trabalho realizado dele é exatamente o que? Exatamente a área dessa figura formada, ou a área interna dessa figura formada. Tá legal? Vamos seguindo. Então, ó, quando o ciclo estiver orientado no sentido horário, vamos observar isso, indica que o trabalho realizado pelo gás é maior que o recebido. Dessa forma, no sentido horário, indica trabalho positivo. Já no sentido que seja anti-horário, tá? O trabalho realizado pelo gás é menor do que aquele que ele recebe. Logo, ele indica um trabalho negativo. Anota esse detalhe. Sentido horário, trabalho positivo. Sentido anti-horário, trabalho negativo, ok? E aí, como na transformação cíclica a energia interna é igual a zero, por que a energia interna é igual a zero? Porque a variação de temperatura ela é a mesma, né? Ela varia a temperatura de maneira que fique zero. Então, a mesma é horrível, né? Desculpa. A variação de temperatura mantém-se zero, tá? Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor recebido por um determinado corpo vai ser exatamente igual ao trabalho por ele realizado, por aquele gás, né, realizado, tá legal? Então, por exemplo, se o gás receber 50 joules de calor do ambiente durante o ciclo, ele vai realizar sobre o ambiente um trabalho de 50 joules, tá legal? Isso só é possível se o quê? Se a transformação for cíclica, ok? E sendo cíclica, a gente sabe que a variação da energia interna é igual a zero. Então, lembrando, delta U é exatamente igual a zero. Ele está dizendo então que não há variação de energia interna, tá legal? Variação de energia interna, tá ok? Então, variação da energia interna. E aí, olha só, essa variação da energia interna, a gente vai ter que lembrar, isso é uma coisa interessante, a gente vai ter que lembrar que ela tem relação direta com a variação de temperatura, legal? Se o corpo variou a temperatura e essa variação foi diferente de zero, vai existir energia interna. Agora, se a variação de temperatura foi igual a zero, quer dizer, não variou a temperatura, logo a gente vai ter uma energia interna também igual a zero, tá legal? Seguindo então a variação, né? Desculpa, variação de energia interna igual a zero. Então, olha, o que a gente vai utilizar aí? A gente vai perceber que a gente vai utilizar isso em máquinas térmicas e que ela acompanha a segunda lei da termodinâmica, tá? As máquinas térmicas são máquinas capazes de realizar trabalho através da transferência de calor. Então, elas vão ter duas fontes, uma quente e uma fria. E aí vai ser uma transferência de calor de uma para a outra, de maneira a gerar um ciclo. E aí no meio do processo, que se retira calor de uma fonte quente e transforma passando por uma fonte fria, ela acaba gerando trabalho. Tá legal? Então a gente vai ver isso melhor o funcionamento, mas exemplos de máquinas térmicas a gente tem vários tipos. Dentre elas, o mais conhecido são as locomotivas movidas a vapor. Tá legal? Elas são máquinas térmicas gerais. Mas são as únicas máquinas térmicas? Não. Os automóveis atuais também são máquinas térmicas. Porém, vale a pena frisar que isso não é considerado, esse sistema que a gente está falando, dos carros elétricos, né? A gente está falando somente dos carros a combustão. Tá ok? Então vamos seguir aí. Então,
Vamos falar um pouco sobre a importância da Revolução Industrial e do desenvolvimento termodinâmico, né? Da termodinâmica para isso. Olha só, a Revolução Industrial foi um processo que, em tese, de um modo geral, a sociedade modificou pelo entendimento de como utilizar e de alguma forma transferir energias, tá? Ela só foi possível por conta disso, na verdade. Foi inclusive as eras em que começou a se ter essas máquinas a vapor, mas que energias elétricas também começaram a ser mais pensadas, né? Então todo esse processo de revolução industrial, da era, né, da revolução industrial, ela foi na verdade financiada pelo entendimento de como a gente trabalhava com energia, transformando energia em trabalho, tá legal? Então é interessante a gente frisar que sem esses entendimentos a gente nunca teria tido a revolução industrial da forma como aconteceu e muito provavelmente a gente não teria nada do que vocês têm hoje de tecnologia da forma que tem, tá legal? Seguindo aí então, a gente vai falar um pouquinho sobre o pai do automóvel moderno, foi Nicholas Koganov. Ele começou a iniciar uma ideia do que seria um automóvel movido, né, a uma máquina térmica, como se fosse uma máquina térmica, por volta de 1770, olha a data para vocês verem, né? E durante o reinado do rei Luís XIV, Luís XV. Desenvolvimento então, dos veículos propulsionados por vapor. Através disso, a gente teve invenção depois do carro assente em 3 rodas, tá? E aí tem aqui a imagem do que seria esse carro em 3 rodas, tá legal? Mas a gente tem também outras máquinas a vapor. Ainda hoje vários barcos também utilizam esse tipo, navios, né? Tudo mais, esse tipo de forma de movimentar, né? Então olha, a máquina a vapor de Newcomen. Isso aqui é interessante o seguinte, essas máquinas a vapor, elas eram utilizadas muito para mineração de petróleo e outros tipos de minerais, tá? E elas eram também utilizadas em minas de carvão, enfim. E aí, olha, repare bem para a gente poder começar a entender o ciclo do quente e do frio. Aqui, olha, a gente tem uma chamazinha, certo? Essa chama esquenta a água transformando em gás nessa região. O gás, ele é a nossa fonte quente que tem que extravasar para algum lugar, certo? Então o que acontece? Aqui nós temos uma fonte fria e aqui uma fonte quente que está extravasando para cá. Quando o gás extravasa aqui, ele esfria, ele é liberado e aí preenche-se de volta um gás frio aqui para poder esquentar novamente. Então vira um ciclo. O do carro fica muito mais claro esse tipo de ciclo, mas você pode ver, deixa eu só apagar aqui os meus rabiscos, vocês podem ver que tem pequenas válvulas que se abrem e fecham. Essas válvulas que se abrem e fecham regulam quando vai ter essa troca entre o trabalho sendo transferido de uma fonte quente para uma fonte fria, tá legal? Trabalho não, desculpa, o calor, né? Sendo transferido de uma fonte quente para fonte fria, tá? Então, na busca pela eficiência, né, os cientistas acreditavam que as máquinas térmicas poderiam atingir um rendimento de 100%, né? Ou seja, transformar todo o calor que ele era recebido em trabalho, tá? Mas as primeiras máquinas térmicas que a gente tinha, elas consumiam muito energia e transformavam pouca parte, quase nada, em trabalho, tá? Essas primeiras máquinas térmicas. As máquinas térmicas, então, foram sempre um objeto de estudo, onde James Watt ele apresentou o modelo do que seria uma máquina térmica que pudesse substituir, tendo-se o máximo possível de rendimento, tá? Máximo possível de transformação de calor em trabalho. Porém, a tal eficiência de 100%, ou a máquina térmica perfeita, nunca seria atingida, tá? Até mesmo porque ele acaba descobrindo que essa impossibilidade de se ter uma máquina térmica 100%, quer dizer, uma máquina qualquer que consiga converter todo o trabalho por ela realizada em energia, tá legal? Ou toda a energia por ela recebida em trabalho, tá? Então a máquina de vapor de Watt passou a ser amplamente usada nas fábricas, sendo considerada um dos fatores que provocaram a nossa famosa revolução industrial, tá vendo? Sem a máquina térmica de Watt, provavelmente, de James Watt, né? Provavelmente a gente não teria essa revolução industrial acontecendo da forma com que a gente tem historicamente aí sendo relatado, né?
sendo evidenciado. Desculpem aí que eu tô meio passando mal, tô com o nariz meio ruim, tá bom? Então vamos seguir aí. Dando sequência, então, aí vem Sadi Carnot, beleza? Ele fez uma publicação falando como seria um ciclo de uma máquina cuja a perda de calor, como o calor sendo transformado para trabalho, a perda desse calor para outras coisas que não fossem interessantes seria mínima, tá legal? Inclusive a gente passa a ter então o que a gente chama de ciclo de Carnot, tá? E aí ele descreve, olha, a gente tem aqui a nossa fonte de calor a temperatura quente, nossa fonte de calor a temperatura fria, ok? O que acontece é o quê? Que a quantidade de calor ou de energia que sai da fonte quente, certo? No processo em que ela sai da fonte quente e vai para a fonte fria, ela então realiza o trabalho no meio do caminho. Esse trabalho é que a gente aproveita para poder gerar alguma coisa, seja o movimento do carro, seja, enfim, né? As máquinas funcionarem, tá? E aí o que acontece? Ele fala no livro que a perda de calor pelas máquinas térmicas era uma consequência natural por se usar calor como fonte de obtenção de trabalho. Essa conclusão, que passou a ser considerada como a primeira versão da segunda lei da termodinâmica, que tem a relação direta com calor e obtenção de trabalho, né? Ela ocorreu antes do estabelecimento da própria primeira lei da termodinâmica, já que naquela época ainda se discutia o conceito do que seria a energia, né? Um conceito que ainda não estava claro, pois ainda existia um debate sobre teorias de flogístico ou de calórico, tá? Quer dizer, as duas teorias ainda conflitavam, né? Hoje a gente não tem o flogístico mais, tá? A gente trabalha ainda com a ideia do calórico ou calor, tá bom? Então, ok. Aí dentro então desse ciclo, né, a gente tem então o enunciado que acaba vindo para a segunda lei da termodinâmica, né? Que ele fala que o calor sempre flui espontaneamente do corpo de fonte quente para o de fonte fria. Para ocorrer o contrário, existe a necessidade de se realizar um trabalho externo. Tá legal? Isso a gente já conversou um pouquinho quando a gente estudou calor, ou calorimetria, né? A gente falou sobre isso, sobre de onde vai para onde vai até atingir um equilíbrio térmico. Quer dizer, na busca do equilíbrio térmico, o calor ele tem de ser transferido de um corpo quente para um corpo mais frio. Neste caso, de uma fonte quente para uma fonte fria, de maneira espontânea. E aí, se for o contrário ser realizado, obviamente terá que ter realização de trabalho externo. Quer dizer, terá que ter uma outra fonte de realização de trabalho vinda de fora desse sistema que a gente está falando. Tá legal? Também descobriu que nos processos reversíveis, a relação entre calor trocado pelo sistema e sua temperatura absoluta não variava, enquanto que nos processos irreversíveis ela aumentava. Esse aumento, Clausius deu o nome de entropias, ou entropia. E aí então a entropia passa a ser um dos princípios também balizes para a gente na nossa termodinâmica, né? O que seria o princípio da entropia? É a medida cujo sistema vai se degradando, tende a se degradar a energia naturalmente. Então alguns processos são reversíveis, outros processos não são reversíveis. E aí a medida da entropia, tá, é a parte dessa energia que não é convertida em trabalho. Quer dizer, que ela não consegue ser restaurada de outra forma. E aí vamos pensar um pouco aqui, olha, dá uma olhada nesse copo com gelo aqui no cantinho da tela. Olha, esse copo está com gelo e ele vai transformando esse gelo em água ao longo do processo. Por quê? Porque o calor do ambiente, que o ambiente está mais quente, é transferido para o gelo, né, de maneira a transformar esse sólido em líquido. Beleza, aí a gente observou então isso acontecendo. Isso é uma transformação reversível? É, eu consigo transformar novamente o gelo, a água em gelo, certo? Basta que desse corpo eu retire calor. Isso é natural? Não é feito de forma natural em condições que a gente tem do cotidiano, né? Logo a gente tem que realizar um trabalho externo. A geladeira faz isso no congelador. Ela realiza um trabalho externo, por isso que a gente tem que injetar nela energia elétrica, para que ela realize um trabalho externo, tirando calor dessa fonte e jogando para uma fonte mais quente. Ela tira calor de uma fonte mais fria e joga para uma mais quente. É contrário, tá vendo? Então tem que realizar trabalho externo. Tá legal?
Isso é reversível, né? Mas existem as irreversíveis, aquelas que acontecem e você olha e fala, isso nunca vai acontecer. Tá legal? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouco. Mas vamos seguir aí então, olha. Então as transformações podem ser reversíveis ou irreversíveis, certo? Mas o que seria então a medida de entropia? Quer dizer, a variação de entropia é dada por ΔS, tá? E ela é medida em joules por kelvins, onde a gente vai medir a quantidade de calor de um sistema, o quanto que está variando, e a sua temperatura. Se eu olhar a quantidade de calor e a temperatura, eu sei a entropia, a variação de entropia que esse corpo possui. Tá legal? Ou que esse gás vai possuir, ou que esse sistema vai possuir. Tá legal? Isso significa que a transformação dela pode ser reversível ou não. Mas os sistemas, reparem, sempre vão caminhar, tá, para estágios em que elas não voltam, em situações de transformações reversíveis, não voltam ao estado original. Então, um sistema ou tende a voltar para o mesmo estado, ou ele tende a ficar mais complexo, quer dizer, ficar mais degradado. Tá legal? Ficar de maneira totalmente diferenciada, mas ela nunca volta a uma condição anterior, de fato, a que ela estava. Se ela está num determinado ponto de entropia, ela só consegue voltar para esse mesmo ponto ou tornar o processo ainda mais como é que eu vou dizer, complexo. Ela não volta ao estado anterior ao inicial dela. Tá legal? E aí o que acontece? A partir daí a gente tem então o rendimento de uma máquina térmica, tá legal? O rendimento de uma máquina térmica é dado pela letra N, tá? Onde o rendimento, a gente pode ter dois tipos de leitura. A primeira leitura seria essa aqui, tá? Onde o rendimento é o trabalho dividido pela quantidade de calor liberada pela fonte quente, tá ok? E aí, por isso que é QQ, quer dizer, Q, quantidade de calor, Qzinho da fonte quente, pra gente já destacar qual que é. Só que o trabalho realizado, ele pode ser medido pela variação da quantidade de calor também, onde a variação da quantidade de calor é a variação da quantidade de energia, né? E seria a quantidade do quente, da fonte quente, menos a quantidade da fonte fria. E aí, quando eu pego essa ideia aqui, eu consigo substituir aqui em cima. Calor na fonte quente, menos calor na fonte fria. Eu consigo, então, dividir apenas esses dois termos, transformando-os, como são iguais, né, vale 1. Esses dois aqui não conseguem se dividir, então fica sendo 1 menos, deixa eu só apagar aqui o meu rabisco, né, mais 1 menos Q da fonte quente, dividido pelo Q da fonte fria, ok? Ou da fonte quente, desculpa, tá ok? Então, vamos seguindo aí. Dando sequência, a gente observa então que a máquina ideal deveria ter rendimento de 100%. Obviamente a gente não consegue, onde N teria igual a 1. Para que isso acontecesse, seria necessário a quantidade de calor rejeitado para uma fonte fria fosse 0. Como mostrou o Carnot, isso é impossível. Na prática, os valores do rendimento são baixos. Por exemplo, motores a gasolina, esses de automóveis tradicionais, têm um rendimento de 21% e 25% em média. Então, olha só, de todos os 100% de trabalho que ele poderia realizar a partir daquela liberação de calor, ele só consegue realizar 21 a 25% de trabalho a partir... 21 a 25% de trabalho não, de rendimento a partir desse processo. Por quê? Porque existe muita perda no processo, tá? O que seria então o nosso ciclo de Carnot, que é o ciclo do funcionamento das máquinas térmicas reais, né? Vamos dar uma olhada. O seguinte, olha, o princípio de Carnot ele fala o seguinte: nenhuma máquina térmica real operando entre dois reservatórios térmicos T1 e T2 pode ser mais eficiente que uma máquina de Carnot operando entre os mesmos reservatórios. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se ele seguir o princípio de Carnot, a maior eficiência possível vai ser utilizando a máquina térmica de Carnot. Não existe melhor eficiência do que essa. E aí, como são dois reservatórios, a gente fala que seria um motor de 2 tempos. Tá legal? E aí, olha só que interessante. A gente tem uma compressão adiabática, quer dizer, compressão, comprimir. Então, comprimir é o quê? É
aumentar ou diminuir a pressão, né? A pressão, então, nesse gás, ele é aumentada na medida que o volume é diminuído. Como é que eu sei isso, professor? Olha, dá uma olhada nessa setinha aqui pra gente acompanhar. Tem uma setinha, tá vendo? Ele tem a compressão do gás, aí por questões desse gás entrar em combustão, ele se expande aumentando de volume e diminuindo a pressão. E aí nesse processo, o que está acontecendo? Ele está liberando calor, observe. Aí ele libera calor. Depois, ele faz uma expansão adiabática. Desculpa. Uma expansão adiabática, onde essa expansão, ele aumenta de volume e diminui a pressão, tá legal? E aí, quando ele diminui o volume novamente e aumenta levemente a pressão, ele vai fazer o que? Ele vai receber calor, tá legal? Então ele sofre a compressão isotérmica, né? O que é uma compressão ou uma expansão isotérmica? É uma compressão ou expansão que mantém a mesma temperatura. Lembra? Iso igual, térmica é temperatura, tá legal? E aí, no ciclo de calor, a quantidade de calor trocada e as temperaturas absolutas das fontes são proporcionais. Indica dizer o seguinte, que a quantidade de calores da fonte Q e da fonte fria, quer dizer, da fonte quente e da fonte fria, elas são iguais às temperaturas, as temperaturas da fonte quente e da fonte fria, tá legal? Sendo assim, a gente consegue obter esse rendimento, observando. E aí, obedecendo o ciclo de Carnot, você tem a maior eficiência possível, não quer dizer que é 100 ainda, hein? Tá bom? Então, se a gente observar que a máquina teria que ter um rendimento de 100%, para ter, né, um rendimento de 100%, seria necessário que a fonte fria tivesse temperatura igual a 0 Kelvin. Obviamente isso é impossível, né, que a gente tivesse 0 Kelvin na temperatura da fonte fria, né? A gente já conversou isso em sala, então não vou entrar nesse mérito mais, tá legal? Entretanto, como a segunda lei da termodinâmica garante que não exista tal rendimento, então é impossível que um sistema físico se encontre no zero absoluto. E aí aqui, ó, a gente justifica do porquê é impossível chegar à temperatura do zero absoluto. É só uma questão conceitual, não é uma questão possível de se obter, né? Aí que eu deixo algumas leituras interessantes, como o Caos e a Ordem, que trata da teoria do caos, e alguns outros pontos aí para vocês poderem frisar, tá legal? Então vamos às aplicações das máquinas térmicas no cotidiano. A gente tem refrigeradores, né? Vamos observar, olha, ele retira calor de um ambiente mais frio, que é dentro da geladeira, para um ambiente mais quente. Isso não se dá sem realizar trabalho, lembra? Logo, ele passa por uma serpentina, tá vendo? Ó? E aí o que acontece? Ele vai comprimir esse gás. Comprimindo esse gás, quando ele for jogado aqui, ó, a gente chama de condensador, aliás, esse serpentina, né? Quando ele for jogado aqui, ele vai ter um evaporador que vai fazer o quê? Vai fazer com que o gás se expanda. E aí, se expandindo, ele fica mais frio, beleza? E aí vai tomar o calor de dentro da geladeira e vai voltar a fazer esse ciclo, tá legal? A eficiência das máquinas frigoríficas é medida a partir de E igual a quantidade de calor da fonte fria dividida pelo trabalho, tá legal? Turbinas a vapor também, a gente tem usinas hidroelétricas, você já deve ter ouvido falar, a gente tem usinas termoelétricas. As termoelétricas são dessa forma, os reatores funcionam. Eles têm aquecimento e resfriamento de gases que vão fazer o movimento das turbinas, tá legal? Lembrando que a eficiência não é muito alta, tá? Então a gente tem muita perda no processo, por isso que não é nem de longe a melhor que a gente possa ter. Mas quando a gente está, assim, por exemplo, em momento de escassez de chuva ou coisa do tipo, essas usinas termoelétricas são ativadas para poder suprir a necessidade energética do país, tá? Vocês não devem lembrar, porque vocês são muito novos, mas teve uma época até dos apagões. Foi uma treta danada. Não vou entrar nesse mérito não, vamos embora. Tá? Aqui tem alguns dados dos reatores de água pressurizada, tá? Aqui, ó, nesse quadrinho, e aqui também tem de reatores de água fervente, tá?
Esses serviços existem sobretudo em Alemanha, Japão e Estados Unidos, tá? Dá uma olhadinha se vocês estiverem um pouquinho mais interessados. Desses reatores de água fervente, é interessante que eles utilizam como combustível aquecedor o urânio levemente enriquecido, quer dizer, é um radioativo, né? Um elemento radioativo. Interessante, né? Enfim, aí aqui tem um pouco falando das estruturas, né? Do pressurizado e tudo mais, e como é que funciona, tá? E aí, a gente chega nos motores de combustão interna, tá? Os motores de combustão interna obedecem a esse ciclo que está acontecendo aqui, uma animaçãozinha do lado. Dá uma olhadinha, olha, que nós temos o combustível sendo colocado, aí ele é comprimido, ó, esse amarelo é o combustível, viu? Ó, aqui que vem combustível. Então ele abre a válvula, é colocado o combustível, é comprimido, então ele está em pressão alta e em volume menor, então ele já até aumenta a temperatura, e ali tem esse carinha aqui que chama vela. Vela, ele solta uma faísca que faz com que esse combustível exploda ali dentro do motor, fazendo com que empurre para baixo o cilindro. E aí a fumaça então é retirada na medida que abre este cilindro aqui, ó. Abre, retira para uma fonte externa, tá vendo? Então, em todo momento você tem entrada e saída, tanto de ar quanto de vapor. Então você está retirando, como eu vou dizer, a gente está transferindo calor de fonte quente para fonte fria e nesse meio do caminho aproveitando o trabalho que ela realiza, tá legal? Então a gente fala que tem os sistemas, né? Tem o escapamento e tem o injetor de combustível. E aí no processo injeta combustível, aí vai fazer o pistão comprimir, no que ele comprime a faísca é então dada na vela que faz com que ele se explode. Lembrando que no meio do processo a gente tem a admissão de ar, porque para ter queima a gente tem que ter oxigênio, não é verdade? Então ele explode, expande ou empurra para baixo esse cilindro, fazendo mais um ciclo, certo? Quando ele faz esse ciclo e retorna, ele já retorna expulsando o gás aqui. Quando ele desce novamente, ele já pega de novo o ar e mistura com gasolina, tá legal? Aí aqui são os sistemas do ciclo de Otto. O ciclo de Otto é um motor que funciona em 3 tempos, tá? E aí ele tem um giro de 180 graus para admissão. A admissão é quando está chegando o combustível mais ar. Aí ele tem um giro de 180 graus para poder, ele faz pelo virabrequim, né? Esse cara aqui. Ele vai comprimir, o pistão vai comprimir, então, compressão, ele vai comprimir o ar e o combustível. E aí depois, essa combustão vai acontecer a partir da vela, que vai soltar uma faísca. Ele dá mais um giro de 180 graus, então acontece o escape, tá? Ele tem, então, a gente fala assim, né? Na verdade são 4 tempos gerais, onde a gente tem um primeiro tempo que é da admissão, segundo tempo que é da compressão, terceiro tempo que é da combustão e o quarto tempo que é do escape. Os carros, motos, motor 4 tempos, tudo que você ouvir de motor 4 tempos segue esse ciclo, tá? De funcionamento, ok? Então o ciclo de Otto seria basicamente esse funcionamento que você está vendo aí, ó, onde o primeiro tempo acontecendo, o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Primeiro tempo, a admissão vai entrar em gasolina, segundo tempo, compressão, terceiro tempo, combustão, quarto tempo, escape, beleza? Então aí a animação de como está acontecendo tudo isso de maneira mecânica. Então o motor acontece isso de um carro ou de uma moto, se for um cilindro acontece desse jeito que você está vendo. Se for de 2, 3, 4, 6 cilindros, aí acontece com todos os 6 cilindros, com todos os 4 cilindros, tá legal? O ciclo do diesel é algo muito parecido, tá, com o processo que a gente tá falando. A diferença é que ele tem uma queima no óleo, né? Então é um pouco diferente, tá? Aqui seria um gráfico dado pelo tipo de ciclo de diesel, né? Onde a gente tem, começando aqui pela admissão, aí ele tem a compressão, aí depois a injeção do combustível, aí aplica-se força para poder ele explodir, tá? Porque repara que não tem fagulha não, tá? Ali o motor a diesel ele não tem combustão no sentido
colocar alguma coisa para poder pegar fogo, não. Ele tem um processo de pressão com força mesmo, tá? Aplicação de força. E aí o que acontece? Ele tem então uma exaustão e depois tem a liberação, né? O ciclo de Otto também na mesma ideia. Eu coloco aqui essas formulazinhas, mas vocês não precisam se apegar a ela não. Coloco mais por curiosidade quem quiser seguir uma engenharia mecânica ou coisa do tipo, tá? Então, olha, a admissão acontece, aí ela comprime, a combustão, a expansão, depois volta no processo de escape saindo. Esse ciclo, repare, ele é repetido toda vez que há admissão, né? A comparação entre os dois ciclos, tanto o ciclo de Otto no diesel quanto o ciclo no motor a combustão, é interessante observar. Olha que legal. Aqui no gráfico de cima, tá? Você tem a ideia do motor a combustão. Esse motor à nossa esquerda aqui, ó, tá? E à direita nós temos o motor a diesel, que é um motor que funciona por meio de pressão. Aqui a gente pode ver que tem a vela que vai fazer o processo da queima. Dá uma olhadinha, ó, ela comprime, aí libera a fagulha e queima, né? Aqui não existe essa queima. Olha que interessante. Aliás, aqui, né, desculpa, aqui que existe a queima, desculpa, tem a vela aqui, ó. Aqui não existe a queima. Então aqui existe. Agora, interessante, um detalhe antes que eu esqueça, também, todos os dois motores possuem os 4 tempos, né? Que a gente estava falando, admissão, enfim, tá? E aí tem os processos aqui gráficos para vocês poderem comparar. Então, moçada, vamos aos exercícios, né? Lembrando que a gente vai utilizar aquilo tudo que a gente já conversou até o presente momento, tá legal? Então vamos lá, olha só. Se a gente começar a pensar aqui sobre o primeiro exercício, ele fala assim: uma amostra de gás ideal sofre um processo termodinâmico cíclico, representado no gráfico a seguir. Então é esse primeiro gráfico que está posto aqui, ok? E aí, ao completar um ciclo, o trabalho em joules realizado pela força que o gás exerce nas paredes do recipiente é... Moçada, vamos reparar o seguinte: o trabalho de uma transformação gasosa em um ciclo fechado, ele deve ser o que, para a gente analisar? Ele vai ser a área da figura que nós temos, ok? É diferente da análise dos próximos exercícios. Nesse, a gente quer o trabalho realizado nesse sistema, tá legal? Nesse sistema termodinâmico cíclico. Então, para a gente determinar a área dessa figura e dizer que isso é o trabalho, a gente vai ter que analisar duas coisas, ok? Então, vamos começar nas anotações. Olha, o trabalho vai ser igual a quem? A área da figura, ok? Aquela área da figura, aquilo lá é um retângulo, né? Então o trabalho vai ser quem então pra gente? Vai ser base vezes a altura. E a gente vai pegar essa base vezes a altura ali. Mas a gente também vai ter que determinar se esse trabalho vai ser positivo ou negativo, ok? Como a gente vai determinar isso? Sentido horário positivo. Já sentido anti-horário negativo. Beleza? Então, vamos voltar lá para pegar os dados. Olha só. Aqui a gente percebe que a base aqui vai de 0,1 até 0,3 e a altura de 10 até 30. Bem, essa base que vai de 1 até 0,3 vai ser então 0,2, ok? Nossa, eu escrevi bem mal isso aqui, hein? Mas ele vai 0,2, ok? Já que a altura vai de 10 até 30, então 20, ok? Então a gente vai fazer essa interpretação, tá legal? Vamos colocar lá então para a gente poder seguir o cálculo. Ele vai ficar então assim: trabalho igual, aí vai ser a base 0,2, epa, escrevi ele errado, 0,2 e a altura, me esqueci aqui, deixa eu ver, 20, beleza, 20 vezes 20 então, ok? Esse trabalho então vai ser quanto? Vai ser de 4 joules, mas 4 joules, 4 o quê? Positivo ou negativo? Aí a gente vai ter que lembrar, sentido horário positivo, sentido anti-horário negativo, certo? É só lembrar do reloginho,
No sentido dos ponteiros do relógio, positivo. No sentido oposto aos ponteiros, negativo. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Olha, está no sentido horário, né? Está no sentido horário, então é uma transformação cujo trabalho realizado ele é positivo, tá legal? Tá mais 4 joules. Vamos dar uma olhada nas opções. As opções fica sendo então a resposta letra B. Legal? Beleza. Vamos então para 2. Um gás sofre uma transformação cíclica ABCDA, conforme indicado no diagrama de pressão e volume. Sendo a temperatura A igual a 300 kelvins, a temperatura no estado representado pelo ponto A. Então aqui, ó, tá aqui nesse ponto, temperatura nesse ponto, 300 kelvins. Deixa eu anotar melhorzinho um pouco aqui. 300 kelvins. Ok? Então essa é a temperatura naquele ponto. Lembrando que a gente sabe que PVT é sempre proporcional em uma transformação. Então é isso que a gente vai poder utilizar em algum momento, talvez até nesse. Deixa eu ver a pergunta, né? Então, sendo que a temperatura A é 300 kelvins, a temperatura no estado representado pelo ponto A determina as temperaturas de B, C e D. Então é exatamente isso que a gente vai ter que correr atrás. Eu não vou fazer de todos, mas vocês vão entender que eu faço a de um e vocês vão entender como vai fazer a da C e da D. Então, olha, a temperatura de A a gente sabe, a gente vai determinar a de B. Para isso, a gente vai pegar então os valores que estão determinados nesse ponto B também, ok? Deixa eu mudar aqui o slide. Vamos dar uma olhada, ó. Então, em A, quais são os valores que nós temos de temperatura, de pressão e de volume? Eu vou colocar aqui temperatura, pressão e volume 1, só para a gente poder dar nome aos bois. Poderia ser A também, temperatura A, PA, VA. Aliás, eu vou até fazer isso para não deixar vocês confusos, ok? Pronto, temperatura no ponto A, volume no ponto A, pressão no ponto A. Temperatura a gente viu que é de 300 kelvins, certo? Vamos ver quanto que dá a pressão? Vamos ver lá, ó. A pressão aqui, nós sabemos que no ponto A, deixa eu mudar aqui um pouquinho, ó. No ponto A, nós temos uma pressão de 6 vezes 10 elevado a 5. E a temperatura não, o volume é de 0,1 para esse ponto A, não é isso? Então a gente vai pegar esses valores. Vamos lá então. Então, ih, rapaz, esqueci. 6 vezes 10 elevado a 5, ok? Newtons por metro quadrado. E o volume é de 0,1 metros cúbicos. 0,1 metros cúbicos. Ok. Agora a gente também vai pegar a de B. A gente está querendo achar a temperatura de B. Para achar a temperatura de B, a gente vai então, para descobrir, a gente vai achar a pressão em B, do estado B, e o volume do estado B. Ok? Vamos dar uma olhada no gráfico para a gente ter certeza. Então vamos lá, ó, em B. Em B ele manteve a mesma pressão, observou? Só que o volume mudou. O volume ele aumentou. Então a gente vai colocar isso lá, ok? Então é a mesma pressão, 6 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. E aí o volume é 0,3 metros cúbicos, ok? Então agora a gente vai fazer aquela expressão que a gente já conhece, né? PA, VA, TA igual a PB, VB, T. Quer dizer, a pressão, o volume e a temperatura são constantes em relação ao segundo estado, quer dizer, o primeiro estado e o segundo estado. Isso aqui a gente viu na aula anterior, tá legal? E aí a gente vai resolver. A gente vai colocar então, vamos começar a resolver isso aqui. A gente vai colocar 6 vezes 10 a 5 vezes o volume de A. O volume de A é 0,1, ok? Sobre, agora, a temperatura 300 kelvins. Lembrando que a temperatura tem que estar em kelvins, hein, gente? Não pode ser em Celsius. Por isso que a gente nem converteu, nem nada, porque não precisou. Tá legal? Seguindo aí, a gente tem então a pressão agora em B, que é a mesma. Isso é uma parte muito boa, porque se a pressão é constante, significa que a gente pode cortar as pressões, não é isso? Vamos lá, depois,
o volume 0,3 e a temperatura em B que a gente quer achar. O que a gente pode fazer aqui? Essa é a parte boa. 6 vezes 10 a 5 pode cortar com 6 vezes 10 a 5. Legal? E aí, nós podemos multiplicar cruzado. Nós teríamos, então, 0,1 vezes TB igual a 300 vezes 0,3. Quanto que dá 300 vezes 0,3? Vai dar 90, ok? Esse 90, então, aqui no caso, ó, eu não preciso ensinar, né? Isso é matemática básica, vou deixar para vocês aí. Então vamos lá. Seguindo, nós temos TB, deu ruim aqui, peraí, TB igual a 90 dividido por 0,1. Ficou meio feio aí, tá? Vou puxar aqui para cima para a gente fechar. Então, temperatura em B vai ser igual a quanto? Aí 90 dividido por 0,1, 900, ok? 900 cachorros? Não, temperatura, 900 kelvins, né? Lembra que a temperatura está dada em Kelvin? Então, 900 kelvins. Achamos a temperatura do estado B. Como é que você vai achar o do estado C e do estado D? Fazendo exatamente a mesma comparação que a gente fez, só que mudando. Ao invés de B aqui, você vai usar os dados que estão lá em C e em D. Vou deixar essa aí para vocês e a gente vai para a próxima pergunta dela. Depois ele pede para calcular o trabalho que o gás troca com o meio exterior ao percorrer o ciclo. E aí, neste caso, neste ciclo, né, o gás realiza ou recebe trabalho. Bem, o trabalho em si é a área daquela figura que a gente falou, beleza? É a mesma ideia da atividade anterior, quer dizer, a área dessa figura aqui corresponde ao trabalho. Então a gente vai calcular esse trabalho aí, beleza? Eu vou usar até essa tela aqui mesmo, que é bem rapidinha. É base vezes altura, certo? Essa base corresponde a 0,2 e a altura aqui, ó, corresponde a 4 vezes 10 a 5, ok? Então a gente vai fazer esse cálculo aí. Vai ficar então trabalho igual, aí vai ficar 4 vezes 10 elevado a 5, ok? Vezes 0,2. Esse cara aí, a gente vai ter, vamos lá, 0, trabalho, dá para continuar aqui, né? Vai ser esse trabalho, então, igual a 0,8 vezes 10 elevado a 5. Pode ajustar também. Vai ficar trabalho igual a 8 vezes 10 elevado a 4 joules. Aí vem a pergunta. Beleza, a gente descobriu a quantidade de trabalho. 8 vezes 10 elevado a 4 joules. Mas ele é realizado... ou ele recebe, né, do meio exterior, ou ele realiza esse trabalho? Aí a gente tem que observar aqui, olha, a transformação aqui foi no sentido horário, lembra? A rotação aqui, ó, foi no sentido horário, ó. Ele está rotacionando no sentido horário, então o trabalho ele é positivo, ok? Esse trabalho é positivo. Quando ele é positivo, significa que ele realiza esse trabalho, tá legal? Então, vocês têm que observar isso. Se for negativo, ele recebe o trabalho. Se for positivo, ele realiza o trabalho. Neste caso, ele realiza o trabalho. Tá legal? Então, vou colocar aqui, ó, realiza, para a gente lembrar. Beleza. Vamos seguir, então, para as outras duas atividades. A figura representa uma transformação cíclica, ABCA, sofrida por um gás perfeito. Determine o trabalho realizado em cada uma das transformações. Olha, agora ele não quer de todo o ciclo, mas de cada uma das transformações. O que a gente vai ter que observar? Transformação de A para B, de B para C e C para A. Então, a gente vai ter que observar cada um desses. Ó, de A para B, que é a primeira transformação. Depois, de B para C, segunda transformação. E depois, de C para A, terceira transformação. Ok? Vou apagar ali, só foi para a gente poder ilustrar. Então, a gente entendeu. O primeiro trabalho que a gente vai ter que observar, como é que a gente vai saber, né? É sempre a área abaixo da figura ou da linha desenhada. Combinado? Então, esse primeiro trabalho aí vai ser o de A para B. Isso aqui é um retângulo, né? Um retângulo é base vezes altura.
Então a gente tem a base e a altura. A base vai de 10 a 40, que dá 30. A altura vai de 0 a 1, que dá 1. Ok? Então vou fazer até aqui já de uma vez. Ó, o trabalho de AB vai ser um retângulo. Tem um desenho de um retângulo aqui, né? Ó. Então vai ser a base vezes a altura que a gente pegou ali. Ó, 30 vezes 1. 30 vezes 1, 30. Então 30 joules. Ok? Esse foi o trabalho feito de A para B. E o de B para C? De B para C não forma nenhuma figura, né? É uma linha subindo, mais nada. Então o trabalho de B para C é igual a 0. Tá legal? E aí ficou então agora o trabalho de C para A. O trabalho de C para A é um trapézio, né? A gente tem base maior, base menor, altura dividido por 2. Então vamos dar uma olhadinha nisso aí, olha. Eu vou ter que desmanchar aqui para poder ficar mais claro isso, tá legal? Mas ó, isso aqui é uma forma de um trapézio, tá? Mas você também poderia somar com a área do retângulo que está embaixo e o triângulo que está em cima. É a gosto do freguês. No meu caso, eu vou pegar a fórmula do trapézio para a gente poder lembrar dessa fórmula aqui, relembrar, né? Dessa fórmula aqui. Então, vamos dar uma olhadinha, ó. Aqui, ele vai ser de C para A. Então, ele está pegando isso aqui tudo, ó. A área toda abaixo dele. A gente tem que a altura, né? Onde eu tenho, nessa parte aqui, olha, eu tenho uma base dada aqui uma base que seria uma base maior e uma base menor. A base, nossa, tá mal desenhado, né, filho? Eu sei, deixa eu tentar melhorar aqui. Rabisquei feio pra caramba aqui. Deixa eu só tentar melhorar. Ups, vamos lá. Então, olha só. Eu tenho aqui, olha, o que seria a base maior, ok? E a base menor. A base maior vai de 0 até 4. Então, Bzão igual a 4, ok? Grava isso para nós. E aí, olha, a base menor vai de 0 até 1. Então, Bzinho vai ser igual a 1. A altura para a gente vai de 0 até 40. Então, a altura vai ser 40. Ok. Por que isso? Porque o trabalho AB não, desculpa, né? O trabalho CA, né? Deixa eu apagar aqui. O trabalho de CA vai ser o trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula do trapézio. Professor, e se eu não quisesse lembrar disso? Aqui a gente já calculou o retângulo que estava presente lá, que é 30. Se você calculasse só a área desse triângulozinho interno aqui, ó, também dava, que é base vezes a altura dividido por 2. Mas eu não quis fazer isso para não lembrar, vocês já conhecem provavelmente do triângulo e não lembravam tão bem do trapézio. Então eu estou fazendo a do trapézio, ok? Então na primeira a gente descobriu 30 joules, a segunda 0 e a terceira a gente vai descobrir agora. Vai ficar então trabalho igual. Vamos dar uma olhada? Olha só, base maior 4 mais base menor 1, ok? Vezes a altura 40 e dividido por 2. Agora, ó, 4 mais 1, 5, né? Vou colocar aqui para cima. 5 vezes 40 dividido por 2. Para facilitar, vamos dividir aqui, vai sobrar 20. Não é isso? 40 dividido por 2, 20. 5 vezes 20, 100. Então, o trabalho realizado de C para A é de 100 joules. Ok? Então, tá aí elaborado aí. Ih, ups, aí. Ficou claro até aí, eu acredito, certo? E eu não sei porque tô dando um probleminha técnico aqui. Aí, acho que agora deu. Vamos lá, então, o trabalho agora não é para cada transformação, é do ciclo. Do ciclo é só essa areazinha interna ou esse triângulo. Então, o trabalho, né, para essa transformação na parte interna, trabalho do ciclo vai ser só aquele triângulo.
triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Professor, se só tivesse feito daquele outro jeito que você falou, você já tinha resposta. Eu sei que eu tinha. Mas olha, eu quis, na verdade, lembrá-los a fórmula do trapézio. Apenas isso. Tá legal? Então vamos lá. Como é que vai ficar aqui? A base vai ser de 10 até 40, 30. Ok? Então vamos anotar lá. Então, ó, esse trabalho do ciclo vai ser aquele triângulo interno, a base 30. E a altura? Bem, a altura vai ser de B até C, quer dizer, de 1 até 4. De 1 até 4 o tamanho é 3, né? Vai de 1 até 4, 3. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, vezes 3 dividido por 2. Aqui a gente pode simplificar, deu 15. 3 vezes 15. Nossa, ficou ruim, né? Escrito aí foi mal, tá, gente? Eu não levo muito jeito para escrever aqui, não. 3 vezes 15, 45. Então, 45 joules, ok? Show? Ok. Vamos lá, dar mais uma olhadinha aqui, vamos ver. A quantidade de calor correspondente ao ciclo. Lembrando que esse ciclo, olha só, de uma transformação cíclica, né? Deixa eu dar um destaque aqui, ó. Uma transformação cíclica, a gente tem que lembrar, lá na explicação, que a energia interna é zero, ok? Se a energia interna é zero, significa que o trabalho e a quantidade de calor é a mesma coisa. Então, na letra C, o trabalho é igual à quantidade de calor, e por isso a quantidade de calor desse processo é, quanto a gente achou? 45 joules. Ok? Vamos lá então. Rapaz, espera aí, tem uma alteração que eu tenho que fazer aqui. Desculpa, eu verifiquei uma coisa errada. Esse trapézio, ele vai de 10 a 40, tá? É 30 aqui, ó, ok? Vou fazer a correção aqui agora, a gente vai achar esse valor agora, foi mal. Um erro meu aqui, tá? Desculpa. Vou corrigir rapidamente aqui, ó, 30. Vou corrigir ali também. Deixa eu colocar ali direitinho. 30 dividido por 2, né? Aqui daria 15. Ups, 15 foi meio ruim, né? Dividido pelo 2 daria 15. 5 vezes 15, né? Aí nós teríamos aí 65. Tá legal? Então deixa eu corrigir aí rapidamente. Só apagar aqui. Voltar aqui para o pincel. Beleza. Então aqui, ó, nós teríamos 60, 75. Ups. 75 joules, ok? Nossa, ficou muito ruim a escrita. Eu vou escrever aqui em cima para ficar certinho, ó. 75 joules, pronto. Tá legal? Vamos lá então. A gente tem a 4, né? Um gás perfeito descreve o ciclo ABCDA. E aí, como indica na figura, beleza. Calcule para o ciclo o trabalho realizado, depois a quantidade de calor e depois a variação da energia interna. Olha, a gente acabou de falar sobre isso, que é transformação cíclica. E isso aqui que está no gráfico é uma transformação cíclica. Repare que ela termina e começa sempre continuando um ciclo, né? Então, é uma transformação cíclica. Transformações cíclicas, o que, que a gente tem? A variação da energia interna é igual a zero. Então, já estou respondendo aqui, é zero. Ok? A quantidade de calor vai ser exatamente igual ao trabalho realizado, que é igual a gente estava conversando anteriormente, que a gente respondeu aqui na quantidade de calor. Tá legal? Então a gente vai calcular agora só quanto de trabalho que é feito, que a gente já sabe que é a quantidade de calor. Vamos ver? Olha só, a base desse quadradinho aí é 2, ok? De 1 até 3, 2. A altura dele é de 1 até 3, que é 2. 2 vezes 2, 4. Então, esse trabalho realizado é de 4 joules.
ok? Um detalhezinho aqui, pera aí. E, não, tá certinho. E a quantidade de calor? 4 joules. Tá ruim aqui, mas acho que deu, né? Ok? Então, é isso aí. Vamos seguir? Vamos para mais algumas. Pode-se afirmar que máquina térmica é toda máquina capaz de realizar trabalho, capaz de transformar calor em trabalho. Qual dos dispositivos pode ser considerado uma máquina térmica? Aí nós temos as opções: motor a gasolina é uma máquina térmica, motor elétrico não é uma máquina térmica, então aqui cheque, aqui não, tá errado. Chuveiro elétrico não é uma máquina térmica, alavanca é um tipo de máquina, mas não é térmica, né? É máquina simples. E sarilho, eu não tenho nem ideia o que é, vou te ser sincero, mas provavelmente também não é, porque motor a gasolina é uma máquina térmica. Então eu iria na letra A. Na 2, a importância do ciclo de Carnot reside no fato de ser o ciclo do refrigerador, ser o ciclo do motor de explosão, ter rendimento de 100% ou próximo, determinar o máximo de rendimento de máquinas térmicas entre duas temperaturas dadas, ou ser o ciclo de motores a diesel. É a letra D, tá, gente? Ele determina o máximo de rendimento em uma máquina térmica, tá? A partir das suas temperaturas, por exemplo, ok? Vamos lá. Certa máquina ideal funciona realizando um ciclo de Carnot. Lembrando que o ciclo de Carnot a gente consegue medir os rendimentos, ok? Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 1500 joules. Sendo as temperaturas das fontes térmicas 227 graus Celsius e 127 graus Celsius, o rendimento da referida máquina térmica é de uma tensão especial. Gente, eu vou até colocar em marca texto, para não ter erro. Olha aqui, olha essa temperatura, está em Celsius, não pode, ela tem que estar em Kelvin, tá legal? Kelvin, a gente sabe que basta a gente somar 273, ok? E aí, se a gente fizer isso, a gente vai obter novas temperaturas. Então vamos escrever aqui, ó. A gente vai ter a temperatura, as duas temperaturas, vou chamar de temperatura 2 e 1, 127 Celsius, que somada a 273, a gente vai ter 300. Não, 300 não, desculpa, 400. 400 kelvins. E a outra temperatura era quanto? 227, né? 227 Celsius. A gente vai ter 500 kelvins, ok? Ok, então a gente transformou as temperaturas. Ele pediu o rendimento dessa máquina, né? O rendimento a gente pode obter da seguinte fórmula: N igual a 1 menos, aí lembra, ó, quantidade de calor da fonte fria sobre, nossa, ficou ruim, né? Deixa eu só, aqui, pronto, da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Só que numa máquina térmica de Carnot, a gente sabe que existe uma relação entre a quantidade de calor da fonte fria e a quantidade de calor da fonte quente são proporcionais a quem? A temperatura na fonte fria e a temperatura na fonte quente. Então também posso fazer uma substituição nesses termos de maneira a ter uma segunda expressão, que é temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Tá ok? Como se eu tirasse isso aqui na equação e adicionasse isso aqui no lugar. Só substituir, na verdade, ok? E aí, para a gente poder então descrever, vai ficar N igual a 1 menos 400, certo? Que é da fonte fria e da fonte quente. Então, sobre 500. Aqui a gente pode simplificar, 4 sobre 5 dá 0,8. Então, 1 menos 0,8, tá ok? Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,2.
0,2 é o rendimento, mas também a gente pode dizer que é 20%. Tá legal? É a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha lá. Letra E, né? Letra E, o rendimento é de 20%. Tá? Calcule, vamos para 4. Calcule aproximadamente o rendimento máximo teórico de uma máquina a vapor cujo fluido entra a 400 Celsius e abandona o cilindro a 105 Celsius. Repare que é a mesma coisa. Mesmo método. A diferença que a gente vai utilizar agora, olha, esses valores. Então não vou nem calcular, beleza? Eu vou deixar para vocês calcularem. É a mesma forma que a gente já fez na 3. Depois, na PUC, uma máquina de Carnot é operada entre duas fontes, cujas temperaturas são, respectivamente, 100 e 0 graus Celsius. Admitindo-se que a máquina receba da fonte quente uma quantidade de calor igual a 100 calorias por ciclo, pede-se, aí lembrando que um cal é igual a 4,2 joules, a gente vai ter que lembrar isso aqui, tá? Para não ter erro, ó. A gente vai ter que fazer conversões. Qual é o rendimento dessa máquina térmica, né? Então, isso aqui a gente vai fazer do mesmo jeito que fez as outras, mas tem outras perguntas. Olha, o trabalho realizado pela máquina térmica e depois a quantidade de calor rejeitada pela fonte. Então a gente vai ter que observar tudo isso aí. Vamos dar uma olhada? Então olha só, a primeira coisa é o seguinte, o rendimento da máquina térmica. Vamos fazer esse rendimento da máquina térmica. Então, como já é baseado em temperatura, então é 1 menos aí a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. E aí, a gente sabe que lá está em Celsius e a gente tem que converter para kelvins, né? Então, olha só, aqui 100 e 0, aí ficou fácil, a gente não precisa somar nada, a gente já sabe. É equivalente um com o outro, né? É 273 e 373. Então, a gente vai utilizar isso aí, ok? Vamos lá. Então, vai ser N igual 1 menos, aí, fonte fria era do 0? Era, então era 273 kelvins sobre 373 kelvins. Vamos ver quanto que ficaria esse rendimento, então. Eu vou pegar aqui para fazer a divisão rapidamente, tá? E aí a gente vai ter aproximadamente, tá? 0,73. E aí, diminuindo, a gente teria aproximadamente, então, vou colocar aqui um aproximado, tá? De 0,26 ou 26%, ok? A gente pode interpretar das duas formas, tá legal? E aí, o que acontece? Agora a gente vai fazer a segunda pergunta. Deixa eu pegar aqui, cadê? O trabalho realizado pela máquina no ciclo. Tá, olha só, vamos lá. O rendimento, ele é dado por qual expressão? Trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente, né? E a quantidade de calor da fonte quente foi dada pra gente. Vamos voltar no texto? Olha só, ele foi dado aqui, ó, né? A quantidade de calor da fonte quente, que é de 100 calorias. Porém, observe que é calorias e não joules. E tem que estar em joules, né? Então a gente vai ter que converter, tá ok? Então 1000 vezes 4,2 vai dar 4.200 joules. Então vamos colocar ali, né? N vai ser igual. Aí vamos ter 4.200 joules. E o trabalho. Só que, olha, o rendimento a gente já tem. Qual que é esse rendimento? De 0,26, né? Então a gente vai pegar e colocar trabalho igual 4.200 vezes quem? O N, que é 0,26 ou 26%, é a mesma coisa, né? Então vai ficar 4.200 vezes 0,26, um total aproximado, lembrando que a gente está trabalhando com aproximações, de 1.092 joules, ok? Então esse seria o trabalho realizado, tá? Repare que ele realiza esse trabalho, mas ele rejeita parte disso para o meio exterior, né? Vamos colocar lá, ó, que é o que ele está até pedindo. Ó. Ele fala assim, quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. O que a gente vai ter que observar? A quantidade de calor, aí eu posso expressar em joules ou em calorias, mas como ele não deixou claro, eu vou expressar em calorias, tá legal? E aí,
o que eu quero que vocês observem. Se a gente aproveitou do 100% apenas 26%, né, que a gente chegou lá, cadê? Era 26%. A gente tem que entender então que o que foi rejeitado, a quantidade de calor rejeitada vai ser o quê? Vai ser o total que foi dado da fonte quente, menos o tanto que a gente aproveitou, que foi 26%. Tá legal? Então seria a fonte quente mesmo, só que apenas ele vezes 26%. Ou 0,26, nem vai caber ali, ó, né? Nem vai caber. Vou ter que escrever isso de novo. Deixa eu só apagar aqui. Então, vamos lá, ó. Seria da fonte quente, né, menos a quantidade que foi usada, que é a quantidade da fonte quente vezes 26%. Ou 0,26, né, que é a mesma coisa. Então, como é que a gente vai construir isso, essa parte da rejeição? Vai ficar assim, ó. Quantidade de calor total foi 1000, ok? Menos a quantidade da fonte quente vezes o tanto que aproveitou de rendimento, que é 0,26. Então vai ser 1000 vezes 0,26. Ok? Eita, não deu não. Rapaz, tá pequenininho para escrever aqui, que tá tenso. Show. Eu vou tentar ganhar um espaço aqui, pera aí, desculpa. Vamos lá. 1000 vezes 0,26. Ok. Nossa, mas tá difícil. Pronto. Aí acontece, vamos lá. QR igual 1000 menos. Aí 1000 vezes 0,26 vai dar 260. Né? Que aliás é muito pouco, né? O rendimento. Então vamos lá. 1000 menos 260 vai dar 740. Quantidade de calor rejeitada na fonte fria. Professor, não ficou tão claro de entender. Eu vou tentar deixar um pouquinho mais claro. Vamos pensar o seguinte, olha. Chegou 1000, certo? Quanto que foi aproveitado? Apenas isso, não é isso? Então, se isso foi o que foi aproveitado, que foi gasto para fazer trabalho, para realizar trabalho, o que sobrou foi rejeitado na fonte fria. Por isso que eu peguei o total, subtraí por ele, o que sobrou foi rejeitado na fonte fria, que é esse cara aqui. Tá legal? É como se fosse assim, ó, a máquina térmica aqui, fonte quente, fonte fria, né? E aqui no meio do caminho ela realiza trabalho, certo? Então, ó, entrou 1000 calorias, vamos supor, certo? E aí ela gastou apenas 260. Então o que foi rejeitado na fonte fria foi o que sobrou dessas 1000 que entraram, que no caso foram quantos? Foram 740 joules, ok? Se você somar as duas aqui, vai dar o tanto que entrou no início, ok? Conservando a energia, né? Tá legal? Terminamos por aqui, eu vou deixar aí a bibliografia de como montei essa aula e o que eu pensei a respeito, para poder montar para vocês. E um abração, valeu! Não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar. Tá legal? Um abraço e até mais.